Olá, meus caros, meu nome é Silverão, eu sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre Parasite Eve, do Hideki Senna. Quando eu era mais novo, né, jogava o famigerado PlayStation 1, um dos jogos favoritos meus era exatamente o Parasite Eve. Ele foi um dos primeiros a misturar RPG com ação, e se você for ver o gráfico hoje, é um negócio patético, mas na época era o melhor de todos. A Breyer, a protagonista do jogo, abalava o coração dos garotinhos, toda pixelada. Então quando eu vi o livro sendo lançado pela Dark Side, eu imediatamente comprei. Fiquei um pouco receoso, né, porque minhas experiências com livros de jogos costumam não ser as melhores, mas este foi uma grata surpresa, e até por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Normalmente quando eu faço vídeos, eu costumo fazer pontos positivos, pontos negativos. Esse daqui é um pouco complicado fazer isso, porque os pontos positivos ou negativos vai muito ali do gosto do freguês, né? A mesma coisa que uma pessoa pode falar que é muito boa, outra falar que é muito ruim. Então eu vou falar basicamente um pouquinho do jogo, porque eu imagino que a maior parte das pessoas que vieram ver este vídeo já jogaram o jogo, pelo menos conhecem. E aí depois eu vou falar da obra e vou falar dos pontos em geral, e aí falando mais ou menos o que cai para cada um. Ao final eu falo se vale a pena ler ou não. Como sempre, eu vou tentar não dar nenhum spoiler, mas é muito difícil você não dar nenhum spoiler quando você está falando de um livro. Queria pedir, como sempre, você dê uma prestigiada no meu trabalho, adquira alguns dos meus livros. Eu não tenho nenhum Patreon nem nada do tipo, então a forma que você tem de me apoiar é adquirindo os livros. Normalmente falo do Meu Sereno, que é o que o pessoal mais gostou, mas também tem A Singularidade da Cidade Sem Fim, que o pessoal gostou bastante, então eu deixo tudo organizadinho no meu All My Links. Dá uma olhada lá, dá uma prestigiada que ajuda bastante. Já é? O jogo de videogame do Parasite Eve, ele foi lançado em 98 pela Square. Ele é uma continuação do livro, eu não sabia, achei que era tipo uma adaptação, mas não, ele acontece depois. E ele tem uma dinâmica muito diferente do livro. Ele se passa em Nova York, é com outra protagonista, a Breyer. Ela tenta deter uma mutação que tenta destruir o mundo. Ela tem duas cenas muito clássicas, né, que é a abertura, que é na ópera, que o pessoal começa a entrar em combustão espontânea, e outra mutação do rato, que é muito legal. Eu falei, né, hoje em dia o gráfico é tosco, mas na época era a melhor coisa que podia existir. O jogo na época tinha uma ideia que você andava, pausava para começar o combate, misturando RPG com ação, que hoje é muito básico, mas para a época era super inovador. Vale a pena falar que depois do PlayStation 1 ainda saiu o Parasite Eve 2, depois saiu um que eu não joguei, que é o Third Birthday, que era como se fosse o Parasite Eve 3, mas não era, para outra mídia, que aí eu não joguei, mas o 2 era realmente muito bom também. Vamos falar agora do livro propriamente dito. Ele foi escrito em 95 pelo Hideki Senna, e a primeira publicação oficial no Brasil foi pela Dark Side agora em 2025. Por isso, muita gente nem sabia, eu pelo menos não sabia que era baseado, o jogo era baseado no livro. O Hideki Senna, além de escritor, ele é farmacologista e ele é doutor em microbiologia. Obviamente, ele se tornou muito mais conhecido pelo livro do que pelo estudo propriamente dito. O livro acompanha o Toshiaki Nagashima, um pesquisador de biologia, que ele é farmacêutico, que é a esposa dele morre, não, de maneira... E aí depois que ela morre, ele meio que começa a fazer algumas coisas ali meio questionáveis. Experimentos, ver se vem envolvido ali num transplante, e acaba que organelas no interior do corpo humano começam a despertar, as mitocôndrias. E a partir daí, o livro vai se desenvolvendo. Vamos falar da edição brasileira. O livro foi trazido para o Brasil pela Dark Side. A Dark Side, ela tem uma fama, com todo respeito à Dark Side, um dos maiores editores do país, mas ela tem uma fama que nesse livro ela faz jus a essa fama, que é, ela investe muito em design gráfico e deixa um pouco a desejar na edição. Eu não vou nem julgar, porque isso eu acho que é uma escolha até meio comercial, porque a maior parte das pessoas compra o livro e não lê. Eu acho que existem dois prazeres, inclusive. Um que é de comprar livro e outro de ler o livro. Tanto que às vezes eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes eu entro na livraria e compro um monte de livros e depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande para mim
quanto o prazer de ler o livro. Então, né, ela se especializou em livros, fica bonito na estante, que é o que a maior parte das pessoas fazem, compra e deixa na estante, e não leem. O livro é simplesmente lindo, igual todos do Darkseid, né? Tem aqui as mitocôndrias, porra, maneiro verde aqui, porra, maneiríssimo o livro. Assim. Entretanto, a edição deixa um pouco a desejar. Por exemplo, tem partes que você vê que tá assim, tá tipo no presente, depois no pretérito, presente, pretérito, fica muito esquisito. Tem umas coisas meio tosca, não vai dar pra ler ainda, mas tipo assim, é porque ela está, fica tipo quebrado aqui, sabe, assim, tipo bobeira, mas, né? Sim, você tá falando que é horroroso? Não, é boa edição, mas se comparado com o designer gráfico é impecável, a edição tem a parte da coisa legal, assim, atrás tem um índice remissivo, um glossário, que eles falam assim, que eles explicam, é legal, assim, mas comparado a qualidade do livro em si, não tem como. Vamos falar agora do primeiro ponto aí, que eu acho que chama a atenção de muita gente, que é que o livro, ele é muito científico. E quando eu digo muito científico, eu quero dizer muito científico. Isso já vai demonstrar o que eu falei lá no início, que isso vai dependendo do gosto freguês, se isso é positivo ou negativo. O Hideaki Sena, como eu falei anteriormente, ele é doutor em microbiologia. Então, assim, boa parte do livro explica termos extremamente técnicos. Assim, não estou falando de coisinha, não. Falando assim, explica ciclo de Krebs durante o livro, sabe? Lembra que eu falei do glossário? Deixa eu ler alguns aqui, só para ter ideia do que eu estou falando, do que eles explicam no glossário. Enzima de restrição, capela de fluxo laminar, MIG3T3, receptor retinoide, enzima de beta-oxidação, hibridoma, tampão de herpes, micropipeta, MOM19, fibroblastos. Em total, só no glossário, de 49 palavras. Nessa pegada. Então, assim, se você é estudante da área, se está estudando pro Enem... Tá estudando muito? Nossa... alguma coisa nesse sentido, você vai gostar muito. Se você já não for muito fã dessas coisas, talvez vai te incomodar. Eu, particularmente, gostei do início, né? Que ali eu falei, ele começa a explicar o negócio de transplante de rim e tal. Eu achei interessante, mas chega ali no meio do livro, eu achei que ele deu uma exagerada. Mas vai de você gostar ou não. O próximo ponto é o que eu tenho que falar com muito cuidado, que é o erotismo grotesco fora de lugar. Por que eu falo que tem que ver com muito cuidado? Primeiro que ele aparece mais forte no final do livro, então tem que tomar cuidado para não dar spoiler. Eu, particularmente, gostei. Que não é um erotismo bonito, é meio grotesco ali, e ali, quando aparece, te dá um desconforto, assim. Eu me lembro que eu estava lendo e fiquei impactado com aquilo. As melhores partes do livro. Dá uma sensação de embrulho no estômago. Algo que era para ser extremamente prazeroso, é um negócio nojento. Então, assim, é muito legal. O problema é que chega uma hora que eu comecei a ler e aí começou a me bater uma dúvida se o autor estava fazendo aquilo com a intenção desse embrulho que eu tô dando ou se ele era esquisito, sabe? Assim, porque chega uma hora que, assim, que até esbarra em pedofilia, um negócio meio assim. Então, assim, eu entendo completamente alguém que lê e não goste, entendeu? É um negócio que, como eu falei, gostar ou não vai variar de pessoa para pessoa. Eu prefiro acreditar que ele fez intencionalmente e que aí ficou muito bom. Mas talvez para algumas pessoas tenha passado ali da linha. O próximo ponto é da cultura japonesa, e esse eu acho difícil, assim, alguém não gostar, mas, né, vai saber. Como autor japonês, você vê ali em algumas partes a cultura japonesa muito, muito clara e as coisas assim que você não imagina. Por exemplo, lá você pode escolher, olha só, eu só quero fazer transplante de rim.
Porque assim, depois eu fui até ver no Brasil também pode, mas eu pelo menos não conheço ninguém que é doador de órgãos e só não, quero doar só meu rim, doar só minha córnea, sei lá. Sou doador, doa tudo, né? Outra coisa interessante, né, que eu me lembro assim, são só detalhes, né, da cultura que é interessante. Tem a parte lá que a menina tá falando assim, não, eu queria fazer atletismo porque isso deixa com a perna musculosa, né, e eu queria ter a perna fininha. Então assim, coisa que no Brasil eu acho que 99% das pessoas preferem ter a perna grossa do que ter a perna fininha. Então assim, são pequenos detalhes que enriquecem o livro, que você fala assim, pô, e é interessante, né? Tal como o outro, achei que pouquíssimas pessoas pudessem não gostar. Esse daqui eu acho que poucas pessoas podem gostar, mas cabe falar, né, que é o pouco terror. O que acontece? O livro só fica de terror mesmo na parte final do livro, assim. Ele tem ali um leve semblante de terror no início, parece um texto muito de biologia e pouca coisa de terror. Tá certo, quando o terror chega com vontade, chega bem chegado. Mas até lá, capaz de algumas pessoas pararem no meio do caminho. Então, o livro, a maior parte serve como romance de biologia do que propriamente de um terror, só chegando isso no final. O clima de horror acaba ficando em segundo plano. Isso é um defeito em si? Não necessariamente, mas o problema é que o livro se vende como de terror, né? Então, assim, quando você pega, você tem uma expectativa que não é suprida ali, fica meio esquisito. O terror existe, ele demora a aparecer e funciona bem depois que aparece. O problema é que, pô, 1/3 do livro só que é terror, então vale a pena ler? Olha, eu tento ser sincero, né, quando eu vou falar se vale a pena ler. Eu tive uma grata surpresa, talvez porque eu não esperasse nada, né, ele me entregou o suficiente. O que mais me incomodou, né, foi principalmente no meio do livro, ele é excessivamente técnico. Em alguns momentos eu achei que eu estava mais numa aula ali de biologia do que lendo um livro de terror. Mas tanto o início quanto o final eu gostei bastante. Principalmente o final. Mas o início é bom também. Eu recomendo especialmente para quem jogou o Parasite Eve, quer conhecer ali o jogo. Quem é da área de biologia, tu vai gostar bastante, porque tem muita coisa que ele conhece. E quem está estudando para o Enem, não é nem piada não, na moral mesmo. A pessoa vai lá, coloca ali no momento de lazer, vai ler um livro que fala alguma coisa que possa ser útil, principalmente se for da área de biomédicas. Mas em geral eu achei um livro bom. Recomendaria caso as pessoas perguntassem se vale a pena ler. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, né? Mais uma vez, se inscreve no canal, dá uma curtida. Eu deixo ali os meus links no All My Links, né? Inclusive os livros para comprar, No Sereno, Singularidade da Cidade Sem Fim e outros textos meus. Então vai dar moral. Já valeu!